Sabe essas músicas, assim, que contam histórias? Que são como relatos. No caso, a gente vai ver aqui um relato de uma vida destruída por aquele estilo de vida de quem vive na noite, na jogatina, entregue aos vícios e à bebida. E, no caso, o narrador dessa história traz uma confissão, assumindo que aquele foi o destino da vida dele. E que muitas das pessoas que assumem esse estilo de vida acabam tendo as suas vidas arruinadas. E ele também assume que ele é uma dessas pessoas. In God, I know I'm one. Isso aqui é clássico, né, turma? Nós estamos falando de clássico dos anos 60 aqui neste canal. Inclusive, falando de anos 60, já tem vídeo por aqui com Bob Dylan, Blowing in the Wind. Já temos vídeo por aqui também com músicas do Elvis Presley, Suspicious Minds e Can't Help Falling in Love. Vou deixar o link pra todas essas aulas aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra quê? Pra quando essa aula aqui terminar, você aproveitar e dar uma maratonada aqui. Aí você já aproveita e se inscreve também e ativa o sininho das notificações. E apesar de The House of the Rising Sun ser uma música super tradicional, um super sucesso no mundo inteiro, um clássico do rock, ninguém sabe direito quem escreveu a música. Acredita-se que ela surgiu no século XIX nos Estados Unidos. E ela vai contar ali a história de uma vida, de uma realidade destruída. E o pano de fundo, o cenário de onde essa história toda acontece, é a cidade de New Orleans. A música foi gravada por inúmeros artistas antes da banda The Animals fazer a sua versão que ganhou o mundo. E dentre esses artistas que já tinham gravado a canção está o Bob Dylan. Inclusive, foi escutar a versão do Bob Dylan que inspirou os artistas ali, principalmente o vocalista do The Animals, o Eric Burdon, a falar, caramba, a gente também precisa ter uma versão dessa música. E foi assim que em maio de 1964, eles fizeram a gravação da versão deles em meio a uma turnê com o Chuck Berry. A música faz parte do álbum The Animals, que leva o mesmo nome da banda, que foi lançado em 1964, porém, nesse álbum que foi lançado nos Estados Unidos. No Reino Unido, a música não entrou no álbum original. Cara, e a letra, ela traz muitas reflexões sobre as escolhas da vida. E hoje, eu, Renata, quando eu lanço o olho, assim, na letra da música, eu entendo que é um misto ali de arrependimento com o entendimento das escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. E essa também é a visão do Eric Burdon. Ele já falou em entrevistas que, num primeiro momento, quando ele era mais jovem, tal, ele acreditava que a música falava sobre rebelião, mas que hoje ele enxerga o peso das escolhas e as consequências de cada uma das escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então bora lá, hoje é dia de clássico. Vamos entender a letra, aprender a cantar e aprender inglês com The House of the Rising Sun, da banda The Animals. There is a house in New Orleans. Existe, então em inglês, é porque em português a gente fala tem, né? Tem uma casa, mas em inglês a gente não vai usar o have, que é o verbo ter, nesse sentido de haver ou existir. Se o sentido for haver, existir, a gente vai usar essa estrutura aqui, ó. There is, quando for singular, e there are, quando for plural. Aqui no caso é singular, porque é uma casa. Então existe uma casa em Nova Orleans, em New Orleans. There is a house in New Orleans. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Eles chamam essa casa de sol nascente. Rising sun. They call. Eles chamam. Então o call, que é o verbo chamar ou ligar, vai depender do contexto. Nesse contexto aqui, eles chamam. Então existe uma casa em Nova Orleans, existe uma casa em New Orleans. There is a house in New Orleans. Que eles chamam de o sol nascente. They call the rising sun. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. E ela tem sido, então aqui, atenção, estrutura do present perfect. It has been. Ela tem sido, essa casa, esse local, sendo substituído aqui pelo pronome pessoal it. It has been. Dentro da estrutura do present perfect, o verbo have, que na terceira pessoa vira has, tá contraído ali junto do it. It has been, contraído vira it's been. Tem sido. Então existe uma casa em Nova Orleans
pobres. E ela tem sido a ruína. And it's been the ruin of many a poor boy. E ela tem sido a ruína de muitos garotos pobres. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Tem uma casa em Nova Orleans que eles chamam de o sol nascente. E ela tem sido a ruína de muitos garotos pobres. And it's been the ruin of many a poor boy. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. E Deus, eu sei que eu sou um deles. Então aqui dentro do contexto, esse I'm one of them, subentendido, né? Eu sou um deles. Eu sou um desses pobres garotos que tiveram a vida arruinada por frequentar a casa do sol nascente. And God, I know. E Deus, eu sei, eu sou um deles. And God, I know I'm one. And God, I know I'm one. E aí aqui, agora a gente vai começar a ver o contraste de duas realidades, né? Então, como se o autor estivesse narrando ali uma vida familiar que era, por um lado, a representatividade de uma vida digna, de uma vida honesta, que ele vai começar a falar, né? Que a mãe dele era uma costureira. Então, narrando aquela vida simples da galera, porra, que tá no corre, que tá na luta, que trabalha pra fazer o seu e tal. E depois ele vai fazer o contraste com o pai, que vivia de uma forma completamente diferente disso, né? Ao invés de ter ali uma vida digna, ralando, trabalhando e tal, era um cara completamente entregue às paixões, ao jogo e à bebida. O contraste começa descrevendo a mãe. My mother was, a minha mãe era uma costureira, a tailor. Então aqui a gente tem o was, que é o verbo be no passado. My mother is, verbo be no presente. A minha mãe é. My mother was, verbo be no passado. A minha mãe era uma costureira. Então antes das profissões, no singular, a gente sempre vai ver aqui o artigo indefinido, o a. Então, a minha mãe era uma costureira. My mother was a tailor. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. Ela costurou os meus jeans novos. Então, a minha calça jeans nova. Ela costurou, então o verbo sew, no passado com o ed aqui, ó, no passado simples. She sewed my new blue jeans. Ela costurou os meus jeans novos, as minhas calças jeans novas. Sewed my new blue jeans. My father was a gambling man. E o meu pai era um homem que jogava. Ele era um homem que vivia nesse mundo dos jogos. Aqui uma grafia super informal de gambling, que é essa jogatina, né? O meu pai era um homem da jogatina que vivia ali entregue aos jogos. Tá sem a letra G ali no final da palavra, gambling. Isso aqui é super informal. É muito comum da gente ver em letras de músicas, tal. Às vezes em algum trechinho ali de legenda de filme, série, a gente pode ver essa grafia assim também. Mas isso é muito informal. É importante deixar claro. Beleza? Aí tirou o G, colocou o apóstrofo ali indicando que a letra não é pronunciada. O meu pai era um homem da jogatina. My father was a gambling. My father was a gambling man. Down in New Orleans. Lá em Nova Orleans. Lá em New Orleans. Então aqui, ó, esse down in é um jeito, uma maneira, tipo uma expressão que a gente também fala, lá não sei aonde. Então, dentro desse contexto, a gente pode ver o down sendo utilizado para expressar isso. O meu pai era um homem da jogatina, lá em Nova Orleans. My father was a gambling man, down in New Orleans. Down in New Orleans. Now, the only thing a gambler needs. Agora, a única coisa que um jogador precisa. Now, the only thing, a única coisa, a gambler. Então, gambler agora sim é o jogador, é a figura de quem joga, ok? Mas é quem joga esses jogos de azar. A gambler. The only thing a gambler needs, a única coisa que um jogador precisa. Então, aqui a gente tá falando de um jogador, uma pessoa no singular. Ou seja, se a gente fosse substituir por um pronome pessoal, seria o he. E aí, terceira pessoa. Por isso que o need tá conjugado dessa forma aqui com o S no final. Agora, a única coisa que um jogador precisa, now the only thing a gambler needs. Now the only thing a gambler needs Is a
suitcase and a trunk. É uma mala, a suitcase and a trunk, e um porta-malas. Então aqui, muito provavelmente fazendo uma alusão a uma figura, a uma pessoa que largou tudo, né? Que só pegou algumas roupas, colocou dentro de uma mala, no porta-malas do carro, in a trunk, e meteu o pé, deu linha, foi comprar cigarro. Caso aqui, literalmente, não voltou. Então a única coisa que um jogador precisa, now the only thing a gambler needs is a suitcase and a And the only time he will be satisfied. E o único momento, a única hora, and the only time que ele estará satisfeito, he will be satisfied, que ele vai estar, que ele estará. Aqui a gente tem o modal verb do futuro, que é o will, contraído ali junto do he. He will be, junta, contrai e vira he'll be. He'll be. And the only time he'll be satisfied, e a única hora, o único momento que ele vai estar satisfeito, is when he's all drunk. É quando ele está todo bêbado. Todo no sentido de completamente bêbado. Is when he is, aqui o verbo be contraído com he is que vira his all drunk. Quando ele tá todo bêbado, quando ele tá completamente. Is when he's all drunk. E aí agora na música é como se esse narrador dessa história começasse a fazer um apelo, né? Aquele momento em que ele olha pra própria vida e fala, cara, que merda que eu fiz, né? Que não é legal, minha vida não... Mães, digam para suas crianças, digam para os seus filhos. Oh, mother, tell your children. Ou, mães, contem para suas crianças. Oh, mother, tell your children. Oh, mother, tell your children. Not to do what I have done. Para não fazerem o que eu fiz. Então, para não fazerem, not to do. Not to do. O que eu fiz. What I have done. Aqui a gente vai ter a estrutura do present perfect, porque a gente está falando de passado. É uma experiência passada. A gente não sabe exatamente quando. O foco não é a data, o momento em si, mas a experiência. Então, a gente vai usar o present perfect. I have done. O have aqui é o verbo auxiliar dessa estrutura. O que significa isso? Mães, digam, contem para os seus filhos, para não fazerem o que eu fiz. Not to do what I have done. Not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery. Gastar, passar as suas vidas. Spend. Então aqui, ó, o verbo spend, ele pode significar gastar ou ele pode significar passar. Passar nesse sentido de passar tempo, spend time. Se você vai para algum lugar, por exemplo, e você passa a noite no lugar, you spend the night. Mas dependendo do contexto, o spend também pode significar gastar. Por exemplo, spend money, gastar dinheiro. No caso aqui, gastar as suas vidas. Passar as suas vidas. Spend your lives. Atenção para a grafia de lives. Lives é o plural de life, vida. Em inglês, palavras que terminam com F ou FE, para passar para o plural, substantivos, né, que terminam em F ou FE, para passar para o plural, a gente vai tirar o F ou o FE e colocar o VES. Por isso que life, no plural, vira lives. Spend your lives. Passarem, gastarem as suas vidas em pecado e miséria. In sin and misery. Spend your lives in sin and misery. In the house of the rising sun. Na casa do sol nascente. E aí aqui a gente pode entender que a casa do sol nascente pode ser esse lugar para onde ele ia, que existem ali diferentes especulações a respeito desse local, que ele realmente existiu e tal. Existem, né, teorias que dizem que era um bordel que existia ali na região de New Orleans, onde obviamente os homens iam para, né, enfim, ficar com outras mulheres e jogar e beber e passar a vida ali dentro dessa realidade triste, né? Porque é triste, é um cenário muito triste. Mas a gente também pode levar pro lado metafórico, né? Como se essa casa do sol nascente fosse esse estilo de vida. Não necessariamente esse bordel que você frequenta, mas você ser esse homem, essa pessoa entregue a esse estilo de vida. Como se The House of the Rising Sun fosse esse estilo de vida. De muitos vícios, paixões, luxúria e vida desregrada. Levando, obviamente, né, os seus valores
pessoais pro lamaçal. Então gastar a sua vida em pecado e miséria, spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. In the house of the rising sun. Well, I got one foot on the platform. Bem, eu tenho I got one foot, um pé na plataforma. Well, I got one foot on the platform. The other foot on the train. E o outro pé no trem. Aí aqui, ó, vamos começar a entender a lógica das preposições em inglês. Preposição é um negócio muito simples. Não sei porque vocês complicam, tem que complicar. On é a preposição que, quando a gente tá falando de local, é a preposição que toca a superfície. Então, o on. Lembra lá da de frase? The book's on the table. Por quê que ele tá em cima da mesa? Que é a superfície do livro. Tá tocando a superfície da mesa. Não tá dentro da mesa. Tá em cima da mesa. Superfície tocando superfície. Well, I got one foot on the platform. Eu tenho um pé na plataforma, tangenciando, tocando a superfície da plataforma. E o outro pé no trem. The other foot on the train. I'm going back to New Orleans. Eu estou indo de volta para New Orleans. Aqui o going, de novo a grafia informal aqui, ó, sem a letra G no final. Tira-se o G, coloca o apóstrofo para indicar que a letra não é pronunciada. Super informal. E ele tá indo de volta. Ou seja, né, ele não consegue mais viver sem fazer parte dessa realidade. Né? Provavelmente ele tentou sair dessa vida, mas uma vez que se entra, é um desafio de sair. Aí no caso, ele assume que ele tá voltando, que ele não consegue ficar fora disso. I'm going back. Eu estou indo de volta para New Orleans. I'm going back to New Orleans. I'm going back to New Orleans. To wear that ball and chain, para usar no sentido de vestir. Então, em inglês, o verbo wear, ele é usado quando a gente fala de coisas que a gente coloca no corpo, sejam roupas ou acessórios. Então, ele vai usar, ele vai vestir a bola e a corrente. Sabe aquelas imagens que a gente tem de prisioneiros antigos, muito antigos, época aí que a gente assistia desenho, sabe? Que tinha aquelas imagens dos prisioneiros que usavam uma bola de ferro enorme, presa com uma corrente. Então aqui é indicando, né, essa prisão. Ele tá voltando para New Orleans para usar essa bola de ferro e essa corrente no pé, porque ele tá voltando para prisão. I'm going back to New Orleans to wear that ball chain. To wear that ball and chain. Well, there's a house in New Orleans. Bem, existe uma casa em Nova Orleans. Existe uma casa em New Orleans. Well, there's a house in New Orleans. They call the rising sun. Eles chamam de o sol nascente. They call the rising sun. And it has been the ruin of many a poor boy. E tem sido a ruína de muitos garotos pobres. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. E Deus, eu sei, eu sou um deles. And God, I know I'm one. And God, I know I'm one. E turma, em tempos de tigrinho, porque a realidade, eu falo que ela se repete, né? A vida, ela meio que vem em ondas, só que parece que alguns eventos sempre se repetem. Vocês têm essa sensação também? Em algum momento você tinha que se deslocar pra poder ir pra jogatina, pra viver ali entregue aos vícios e tal. Hoje em dia você só precisa de um telefone, né? Na sua mão, um smartphone, uma conexão com a internet, e isso já é o suficiente pra você talvez entrar numa ruína e acabar com a sua vida. 2025, a gente tá falando de uma música que foi gravada, né, nos anos 60 ali, Bob Dylan em 62, The Animals em 64, mas a música data, né, assim, estima-se que ela era ali do século 19, ou seja, muito antes de quando ela foi regravada por esses grandes nomes, retratando uma história, retratando uma realidade que em 2025 segue sendo extremamente atual. Eu acho muito doido, vocês não acham muito doido? Fala pra mim aqui embaixo nos comentários, me conta também se você conhecia a história da música, se você sabia que ela retratava
importava isso, esse tópico, se você conhecia essa narrativa por trás da música, me fala aqui que eu também quero saber. Se você curtiu essa aula, curtiu esse vídeo, não esquece de deixar pra mim o seu like aqui. É muito importante pro YouTube entender que de fato você gostou do conteúdo. Dessa forma você vai acabar recebendo mais vídeos como esse aqui e também ajuda o algoritmo a espalhar a mensagem. A gente pode contar não apenas com o algoritmo, eu posso contar com você também. Aqui embaixo do vídeo tem um botão de compartilhar. Clica no botão de compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que você conhece, que curte um bom rock and roll, que gosta de saber das histórias por trás das músicas, dos clássicos. Eu tenho certeza que se você tem um amigo ou amiga que curte rock and roll e gosta de entender as histórias por trás das músicas, conhece esse clássico aqui e vai gostar de conhecer a história por trás. Então, vai, só encaminha, só vai. De verdade, isso ajuda muito com a divulgação aqui do canal e eu te agradeço imensamente por isso. Lembrando que falando de anos 60, já temos por aqui Blowing in the Wind com Bob Dylan, já tem aqui Elvis Presley também, já tem Suspicious Minds, já tem Can't Help Falling in Love. Vou deixar o link pra todas essas aulas aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você já aproveita também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra receber mais vídeos como esse. Eu sou a Renata Simões e esse aqui é o canal Inglês com Streaming. Pra aprender inglês comigo, confere inglescomstreaming.com.br, tudo junto. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário aqui embaixo. E diariamente a gente tem umas resenhas lá nos stories do Instagram, @inglesstreaming, e eu te espero por lá. É isso por hoje, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Até lá!